Pra gente começar então, vamos aqui para onde? Para o capítulo 7 de Isaías. A gente parou aqui no contexto do Emanuel, né? O Senhor fala assim, vocês vão parar de ficar testando minha paciência, abusarem da minha paciência? Quem vocês acham que eu sou? Então, eu vou dar um sinal para vocês, que é a Virgem vai dar à luz a um filho chamado Emanuel. Antes dele atingir aí a maturidade, esses dois reis aí que você está com medo deles já vão ter uma terra abandonada. E aí do verso 17 aqui até o final do capítulo, ele vai falar algumas questões aqui do desdobramento. Antes da gente ir para lá, eu acho que vale a pena a gente terminar o link que Isaías faz aqui, que é o link com o Novo Testamento, que Mateus vai retomar lá na frente, para descrever a história do Messias que está chegando, né? Se alguém que está ouvindo a gente aí tem alguma familiaridade com o Novo Testamento, já vai saber que esse texto ele vai ser utilizado lá por Mateus para se referir a Jesus, né? Jesus é o Emanuel, esse Deus conosco, né? Que vem até o povo de Israel com a missão de salvar ele de seus pecados. Lá no capítulo 1 de Mateus a gente vê isso, né? O anjo fala para Maria, para José, olha, não fiquem com medo. Basicamente, o que eles dizem ali é que o Emanuel prometido chegou. Mas assim como todas as outras profecias messiânicas no livro de Isaías, né? E só um parênteses, Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais tem profecias messiânicas. Você tem uma necessidade muito grande de estudar realmente essas profecias, porque elas não são claras, né? Assim, talvez não tão claras quanto a gente gostaria. E esse é mais um caso, né? Porque aí a gente pode questionar, bom, essa é uma profecia que se refere só a Jesus lá na frente, ou também tem alguma coisa a ver com o tempo ali do povo de Israel, especialmente para Acaz e para as pessoas que ouviram essa promessa de Isaías, né? Muito bem, e aí a gente tem, do verso 17 em diante, Deus admoestando aqui, né, novamente por meio de Isaías, falando das consequências que vão acontecer, porque Acaz ele simplesmente se recusa a confiar em Deus. Ele diz que confia, ele diz que Deus é o Senhor e tal, mas ele não confia. E aí Deus está falando, olha, quem vai vir de fato para fazer uma grande diferença no impacto, né, sociopolítico aqui da região é o rei da Síria. E ele diz, olha, naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Essa ideia aqui, né, são figuras de linguagem que dão pra gente a noção da grandeza da Síria, né? Ele tá falando aqui de enxames, né? Um enxame de abelha, um enxame de moscas, ou seja, é um exército assim que você vê assim aquela nuvem de coisa passando e tudo mais. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todas... Ou seja, os caras vão tomar conta do pedaço mesmo, né? Naquele dia, diz o verso 20, o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e que imagem bonita, né? Os cabelos dos seus pés, é um hobbit, e tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiros, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. É interessante aqui, porque ele está falando uma coisa que tem ressonância com o que ele já falou na profecia do menino, né? Que o menino vai comer só manteiga e mel. Ele está falando aqui que vai ter abundância de manteiga, mas vai faltar fruta. No lugar das frutas, das plantações e tal, vai ter ervas daninhas. Então é meio que o sinal aqui se tornando realidade, né? É a promessa que ele está fazendo. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Basicamente o que ele está falando aqui é que a Síria está vindo num enxame e vai causar um impacto irreversível. E é com ele, com o rei da Síria, que eles deveriam estar se preocupando, ao invés de ficar com medo das brasinhas lá, dos foguinhos de palha lá que estão queimando, lá que ele está morrendo de medo. Né? E aí a gente vê... A gente estava até conversando aqui para ver exatamente onde se encaixa Isaías 7 dentro da sequência lá de 2 Reis 16, mas não está claramente ali. Mas o que a gente consegue perceber, enquanto ele está recebendo essa profecia, Isaías está explicando para ele o que vai acontecer, ele está fazendo o quê? A ideia é genial. Na verdade eu vou me aliar com a Assíria com A, contra a Síria com S e Israel do Norte. Então, aquele que Isaías está falando, cuidado que esse é o real perigo, é quem o rei está se aliando. Porque o rei acha que
que ele vê isso como politicamente o que faz mais sentido. Olha, eu tenho aqui duas nações que estão aqui fazendo pressão em mim, estão aqui nas minhas portas, então vou atrás de um cara mais forte para bater neles, né? Só que o profeta está falando, cuidado com esse cara mais forte porque ele vai ser um problema para você depois, né? E é interessante a forma como o texto fala aqui, tanto em 2 Reis 16 quanto 2 Crônicas 28, que fala como o rei, quando ele vai fazer essa aliança com a Síria, com o que ele dá para chamar a ajuda desses caras é justamente os tesouros do santuário. Então ele entra no santuário, pega lá os tesouros, aqueles utensílios que eram usados em todo o ritual sagrado do santuário, leva para esse rei, o Tiglat-Pileser, né? E fala, olha, tá aqui, me ajuda aqui para bater nos meus vizinhos aqui que eles estão vindo para cima de mim. Então, essa ideia de você levar os tesouros do santuário mostra, não só ele fez o oposto do que Isaías falou que era o ideal a se fazer, mas como a ideia é ter uma substituição de Deus. Tipo, eu não preciso tanto do santuário quanto eu tô precisando agora desse amigo aqui. É meio que essa a ideia. Eu não vou testar o Senhor nosso Deus. Eu só vou pegar o dinheiro dele e dar para um rei pagão ali do lado. A piedade indo por água abaixo. Falsa piedade de novo.